A passagem de hoje é Gênesis 34, 1, 12. Vamos ler juntos. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: Toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada, Diná, sua filha, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo. E ouvindo isso, entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então, falou Amor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos, por mulher. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai, e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: Ache eu graça a vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Amém. Nesta manhã, vamos meditar na palavra de Deus sob o título A Vergonha Sofrida por Diná. Jacó não acompanhou Esaú e se estabeleceu na terra de Canaã. Contudo, embora tenha se estabelecido em Canaã, ele ainda não tinha ido para Betel. Ele não foi para Seir com Esaú, nem foi para Betel. Essa era a situação intermediária, ambígua, em que Jacó se encontrava. Este estado de meio termo é sempre perigoso. Se estivéssemos em completa escuridão, estaríamos espiritualmente alertas e vigilantes. Mas em um estado que não é nem claro nem escuro, tendemos a relaxar nossa vigilância espiritual. A terra de Canaã é a terra da promessa, mas ainda era um lugar habitado pelos cananeus. Estes eram tão perversos que o povo de Deus não podia se associar a eles. Por isso, ao conquistar Canaã, Deus ordenou que fossem todos exterminados. Em todo o Gênesis, a perversidade dos povos vizinhos e a necessidade de separação são frequentemente ilustradas pelo tema do casamento. Abraão não queria que Isaque se casasse com as filhas de Canaã. Por isso, enviou seu servo à sua terra natal, a Mesopotâmia, para buscar uma esposa para Isaque entre seus parentes. De lá, foi trazida Rebeca. Isaque e Rebeca também se preocuparam com essa questão, pois Esaú havia se casado com mulheres de Canaã, filhas dos hititas. O povo de Deus, que deveria ser separado, não se separou e se misturou indiscriminadamente, tornando-se uma fonte de preocupação para seus pais. A ida de Jacó para a casa de seu tio Labão também está ligada a essa mesma questão da separação e da busca por uma esposa da mesma parentela. Felizmente, Jacó não se casou com uma mulher cananeia, mas com as filhas de seu tio Labão, parentes de sua terra natal. No entanto, no texto de hoje, surge mais uma crise relacionada ao casamento. Desta vez, não foi algo intencional ou escolhido, mas uma tragédia. E o problema não é com um filho, mas com uma filha. Diná, a filha que Lia deu a Jacó, foi violentada por um príncipe heveu em Canaã. Vamos ler juntos o texto de hoje, os versículos 1 e 2. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Amém. Jacó não foi para Seir, onde Esaú estava, mas permaneceu na terra de Canaã. No entanto, mesmo que Canaã fosse a terra da promessa, ainda não era um lugar totalmente seguro. Foi lá que ele passou pela experiência mais vergonhosa de sua vida. Sua filha Diná foi violentada pelo príncipe heveu, Siquém.
Diná estava se relacionando com o povo daquela terra. Como mencionei anteriormente, ao falar do casamento de Esaú, é muito provável que ele já convivesse com o povo de Canaã antes de se casar. Dificilmente alguém se apaixona e se casa com uma mulher cananeia sem ter tido antes algum tipo de relacionamento ou intercâmbio com o povo dela. A causa do problema de hoje é semelhante. Diná é diferente por ser mulher, mas há um ponto em comum, uma curiosidade que ultrapassou os limites e a falha em manter a separação. Claro, dizer a uma mulher que sofreu tamanha violência que a culpa é dela, que ela provocou, pode ser como matá-la uma segunda vez. No entanto, espiritualmente, precisamos abordar este ponto. A Bíblia registra claramente: Diná saiu para conhecer as mulheres daquela terra. A palavra saiu tem o sentido de cruzar uma linha, uma fronteira. Ou seja, a própria Diná desejava se relacionar com os habitantes de Canaã. Ela ultrapassou a linha e foi até lá. Por isso, não conseguiu manter a separação. O desejo de se relacionar com os cananeus foi o estopim daquela tragédia. Seus antepassados tomaram muito cuidado para evitar essa mistura. Mas Diná agiu de forma imprudente. Aquele não era um lugar para se sentir à vontade, pois, apesar de ser a terra da promessa, ainda era um lugar de grande perigo espiritual. Aqui, vemos como as pessoas de Canaã, ou seja, as pessoas do mundo, amam. E nessa maneira de amar, fica claro por que devemos ser separados e por que o povo de Deus deve ter cuidado. Vamos ler juntos os versículos 3 e 4. Ele se apaixonou por Diná, filha de Jacó, e procurou conquistar o coração da moça com palavras de carinho. E Siquém foi dizer a Hamor, seu pai: peça-me aquela moça em casamento. Amém. A Bíblia registra que Siquém amava Diná. Mas como esse amor se manifesta? Através da violência. Esta é a linguagem do mundo, o amor que o mundo proclama. Um amor que se manifesta pela violência e pela força. Este é o amor mal compreendido pelo mundo. O mundo tem a tendência de não distinguir entre amor e cobiça. Em nome do amor, as pessoas ferem e até cometem atos terríveis que destroem os outros. Isso é chamado de amor, mas nunca pode ser amor. Não deveria ser chamado de amor. Um ato que machuca outra pessoa para o próprio benefício nunca deve ser chamado de amor. É simplesmente violência. O amor de que a Bíblia fala, o amor que Deus nos mostra, é o de sacrificar-se pelo outro. Por isso, aprendemos sobre o amor na cruz. A cruz é a maior expressão desse amor. Como Deus demonstra o seu amor por nós? Dando e sacrificando o que tem de melhor, o que mais preza, o que mais ama. A cruz é a personificação do amor. E este é o modo de vida do povo de Deus, que deve ser separado do mundo. Vemos essa mesma lógica na forma como o casamento é tratado. Siquém pediu a seu pai, Hamor, que arranjasse o casamento com Diná. Ao querer se casar com ela, Siquém não pergunta sua opinião. Ele pede a permissão de seu pai, mas não a da própria Diná. Na sociedade daquela época, isso talvez fosse comum, pois as mulheres eram por vezes consideradas propriedade. O casamento era estabelecido apenas com o pagamento do dote. No entanto, a Bíblia também nos mostra outra forma de casamento. Lembremos que quando Rebeca se casou com Isaque, seu pai e seu irmão perguntaram a sua opinião. Eles perguntaram a Rebeca se ela consentia em ir com o servo de Abraão. Mas aqui, não há tal processo. A opinião de Diná é completamente ignorada, e apenas a vontade de Siquém está sendo imposta. Isso é violência. Siquém está cometendo violência contra uma mulher para realizar seu desejo. Siquém e seu pai, Hamor, vão além e tentam promover uma aliança entre as duas tribos. O casamento está se transformando em política. Vamos ler os versículos 9 e 10. Casem-se conosco. Deem-nos suas filhas e tomem para vocês as nossas. Vocês poderão viver em nosso meio. A terra está à sua disposição. Habitem-na.
façam negócios nela e adquiram propriedades. Amém. Naturalmente, o casamento pode se expandir para além da união de duas pessoas, tornando-se uma aliança política ou estratégica. Na verdade, se Abraão e Isaque tivessem se misturado com os povos vizinhos por meio de casamentos, talvez pudessem ter vivido em paz e harmonia com os que os rodeavam. No entanto, viver dessa forma, misturado aos outros povos, não era o que Deus desejava. Antes do dilúvio de Noé, Deus aponta para essa mesma questão. A união indiscriminada entre os filhos de Deus e as filhas dos homens gerou uma corrupção tão grande que o Espírito de Deus se retirou dos homens. A lição é clara. O povo de Deus deve viver em separação. Amados irmãos e irmãs em Cristo, somos o povo de Deus que vive uma vida separada. Abençoo vocês em nome do Senhor, para que não se esqueçam dessa identidade e vivam o dia de hoje fiéis a ela. A vida separada se manifesta através do amor e do casamento. A maneira de amar do mundo, como vimos em Siquém, sacrifica os outros para satisfazer os próprios desejos. O casamento, nesse modelo mundano, torna-se uma mera aliança que ignora e corrompe o valor da santidade e da separação. No entanto, o amor e o casamento que Deus nos ensina baseiam-se no sacrifício pelo outro. Nossas mães se sacrificam por nós, seus filhos. Nossos pais se sacrificam para criar seus filhos. E assim, nossos filhos aprendem o que é o amor dentro da família. Estamos amando a maneira de Deus? Ou estamos amando a maneira do mundo, a maneira de Canaã? O casamento significa com quem nos unimos. A Bíblia descreve muitas vezes a relação entre Deus e seu povo como um casamento. Somos a noiva santa do Senhor. A palavra santa significa separação. Não podemos ser a noiva santa se nos misturarmos com o mundo. Isso compromete a nossa união com Deus. Viver em Canaã, mas ser separado dos cananeus, era o dever da família de Jacó. O mesmo vale para nós. Viver no mundo, mas ser separado dos valores do mundo, especialmente na nossa maneira de amar e de nos relacionar, é o dever que temos como povo de Deus. Que todos nós, irmãos, sejamos aqueles que amam e vivem à maneira de Deus, separados do mundo, mesmo vivendo nele, para que nos tornemos a noiva santa do Senhor. Em nome do Senhor, eu os abençoo.